Para pacificar o país, o senhor anistiaria o presidente Jair Bolsonaro? Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. E olha só, o jornalista William Vac, ali da CNN, lavou a alma do povo brasileiro, colocando Lula na parede, fazendo perguntas sobre a situação econômica do Brasil, sobre os ministros do STF e também sobre Jair Messias Bolsonaro. Confira agora essa entrevista onde o Lula ficou sem saída, porque William Vac apresentou números e dados, coisas que eles não gostam, né? Vamos para essa matéria, dá um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal. Olha só como o petista ficou sem saída. Era isso que o povo brasileiro gostaria de falar frente a frente para Lula, mas não tem condições porque o Lula nem sai nas ruas para encontrar com seus 60 milhões de eleitores. Olha essa entrevista e voltamos em seguida. Eu tive o prazer de indicar 6 membros para a Suprema Corte. O senhor se arrependeu de alguma Não me indicação? arrependo nenhum. Não me arrependo porque eu nunca indiquei alguém para a Suprema Corte para depender de favor deles. Eu indiquei pelo currículo, pela competência das pessoas e ele foi referendado pelo Senado. Portanto, eu não me arrependo, acho que eles fizeram coisas extraordinárias. A sua própria carreira política recente teve pendurada numa decisão do STF, foi por culpa dela que o senhor foi para a cadeia. E foi por culpa de outra decisão do STF que o senhor está podendo participar da eleição agora. O que o senhor faria diferente? Impeachment de ministros do STF, por exemplo, estaria na sua agenda? Deixa eu te contar uma história fantástica. Eu sou, pela primeira vez na história do Brasil, eu sou culpado de ser inocente. E aí nós temos um problema que foi a eleição da Dilma de 2014, quando o candidato que ela derrotou não quis aceitar o resultado. Foi a primeira vez. Eu perdi 3 eleições, eu perdi uma para o Collor, eu perdi 2 para o Fernando Henrique Cardoso, e eu voltava para casa para me preparar para outra eleição. O Aécio não. O Aécio afrontou a vitória da Dilma, entrou com recurso na justiça e é responsável pelo clima de animosidade que está criado hoje nesse país. Quem ganhou 4 eleições seguidas ali foi o seu partido. Quem tinha a caneta ali, nós estamos falando até 2014, para gerar um clima assim ou assado, era o seu partido. O senhor está atribuindo uma essencial mudança de clima político a alguém que tinha o direito de pedir a contagem de votos. Não, as coisas começaram a mudar depois de 2014, depois do golpe que deram contra Dilma Rousseff. Até então a gente vivia numa normalidade. Você nunca tentou derrubar um presidente em lugar nenhum do mundo porque ele não estava bem na pesquisa. Nunca. Ou seja, o que aconteceu é que inventaram uma pedalada. O que o senhor chama de golpe, que foi a destituição da presidente Dilma Rousseff, ocorreu dentro das leis e da Constituição brasileira. É possível, do ponto de vista histórico, chegar à interpretação que o senhor faz. Do ponto de vista jurídico, não. A outra colocação que o senhor faz a respeito de quem são os responsáveis pelo clima atual, a gente pode, de novo, do ponto de vista histórico, debater e debater durante um longo tempo. Mas eu queria voltar a um ponto que o senhor mencionou, a respeito dos instrumentos, e quando o senhor se referiu aos acontecimentos de corrupção no seu governo, imediatamente o senhor abordou o que tem sido sua recorrente argumentação, mostrando todos os instrumentos que levaram à descoberta de um esquema de corrupção inédito. Quem foi o culpado? Posso lhe dizer uma coisa? O culpado à vontade, fomos nós que criamos
todos os mecanismos para que nada ficasse embaixo do tapete. Descobriu-se quem Porque culpado. tem dois jeitos para você não ter corrupção. Uma é você fazer decreto, sabe, criando o sigilo dos 100 anos, como está sendo feito agora. A outra coisa é você jogar tudo embaixo do tapete e não levantar o... O senhor tem uma explicação a oferecer ao eleitorado sobre o que aconteceu, quem foi o culpado de tudo aquilo? Olha, eu acho que o culpado foi quem meteu as mãos, sabe, manteve os pés pelas mãos. Qualquer que tenha sido o erro cometido pela Lava Jato, ela, em boa medida, lavou a alma do brasileiro. Ela levou poderosos à cadeia. Ela descobriu e enunciou esquemas de corrupção inéditos no seu alcance e na sua profundidade e na sua ramificação. Isso ocorreu no seu período ou no período do seu partido. Agora, a pergunta é a seguinte: parece razoavelmente provado que boa parte da capacidade de competição dessas empresas, por exemplo, as empreiteiras, se dava por serem beneficiadas por um esquema de corrupção. E é importante dizer para você que quase todo mundo foi condenado, foi solto e saiu com muito dinheiro. Tá falando dos delatores. Porque a delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Logo no seu primeiro mandato, o senhor teve de enfrentar a questão do mensalão. Naquela ocasião, o senhor forneceu várias respostas para o problema da corrupção. E ao longo da sua carreira como presidente e mais tarde, já sob a Dilma, o senhor foi alterando passo a passo a sua maneira de explicar o que estava acontecendo. O senhor chegou a se referir como uma pessoa traída, o senhor chegou a dizer isso. Isso eu disse em 2005. Pois foi. Eu disse em 2005. O senhor chegou a dizer que não sabia de muita coisa do que estava acontecendo. Qual é hoje a sua versão para o que aconteceu? Veja, a minha versão é que algum diretor da Petrobras que reconheceu que roubou, pagou o preço. Tá? Eu não posso dizer que não houve corrupção se as pessoas delataram. Se o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, reconheceu que fez o erro que ele fez, se outros denunciaram, sabe, de que receberam favor de empresa, essa gente cumpriu uma pena. O senhor tem uma longa trajetória política e uma grande sabedoria popular que o senhor traduz em frases políticas. Talvez a mais famosa em relação ao contexto que o senhor acabou de abordar foi de um ex-presidente da Câmara dos Deputados, que dizia assim: eu quero uma diretoria na Petrobras, mas eu quero uma diretoria que fura poço. Nós temos uma tradição de partidos políticos loteando entre si cargos em estatais e autarquias e órgãos federais. Isto faz parte da história do Brasil, fez parte da sua história. De novo, nós estamos de novo na mesma situação. E fará parte da sua história se você for presidente da República. Não, eu não tenho essa veleidade, nem essa pretensão, nem sirvo para isso. Deixa eu falar uma coisa. Só completar a pergunta. Desculpe minha falta de cortesia. Pelo amor de Deus, não quero aqui parecer agressivo nem interrompê-los. Eu só gostaria de pontuar o seguinte. Sim, houve loteamento político nas diretorias da Petrobras. O senhor não sabia disso? Deixa eu lhe falar uma coisa. Acontece na democracia de qualquer país do mundo. Quando você ganha uma eleição, você faz uma composição para ganhar as eleições. O STF, um super protagonista. O Legislativo partiu para cima do presidente e lhe tirou grande parte dos poderes. Agora, o ponto que eu gostaria de abordar, nesses 20 anos, quebrou um contrato social brasileiro. O contrato social brasileiro foi: vamos construir um estado de bem-estar social. Para isso nós temos que promover gastos públicos e nós quebramos. Nós não conseguimos montar um estado de bem-estar social ao longo desses 20 anos. O que o senhor pretende, por exemplo, tem trazido a público em termos de programas de transferência de renda, valorização do salário mínimo, de onde o senhor vai buscar recursos? Não fale isso comigo, não. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, você já parou para pensar quanto que é a dívida pública dos Estados Unidos? Quanto que é a dívida pública da Inglaterra? Quanto que é a dívida pública da Itália? Quanto que é a dívida pública do Japão? Olha, não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Você está lembrado do meu discurso quando eu ganhei em 2003? Se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já cumpri a missão da minha vida.
E hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos 105 milhões de pessoas com algum problema de deficiência alimentar e nós precisamos cuidar disso. Há um setor importantíssimo da economia que é a hora da gente abordar agora, que é a produção de grãos e proteínas. O Brasil se tornou um campeão, uma enorme potência